Meus amigos e amigas, por que e como estudar a história da igreja? Por que é importante estudar a história da igreja? E como é que você pode estudar a história da igreja? Bom, primeiro, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é, como diz o Concílio Vaticano II, o sacramento universal da salvação. É pela igreja que nós vamos ser salvos. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é a nossa mãe. É pela igreja que nós vivemos, nos santificamos, é a igreja que nos dá os sacramentos, é a igreja que vai nos levar para o céu. Então é importantíssimo conhecer a história da igreja. É uma história de 2000 anos. Né? As pessoas que têm um pouco de facilidade para estudar, para ler, e muita gente tem, estude a história da igreja. Sabe por quê? Porque você vai amar a igreja muito mais. Você vai saber, inclusive, defender a igreja muito mais. São muitas pessoas que atacam a igreja e mentem sobre a igreja. Você sabe que hoje é moda atacar a igreja, né? As pessoas só falam mal da igreja, falam mal, mas não falam as coisas maravilhosas que a igreja fez. Não fala que foi a igreja que salvou a civilização ocidental quando o mundo, né, romano desabou. A única instituição que sobrou de pé foi a Igreja Católica, que passou a cuidar do ensino, passou a cuidar da saúde, passou a cuidar né? A igreja fundou as primeiras universidades do mundo, Oxford, Cambridge, Coimbra, Valladolid, Montpellier, Sorbonne, La Sapienza, a igreja que fundou. A igreja é a instituição que mais caridade sempre fez e faz na história da humanidade. Quem fundou as santas casas de misericórdia para atender os doentes, os pobres, no mundo inteiro? A Igreja Católica. Hoje, 25% das instituições que cuidam de AIDS no mundo são instituições da Igreja Católica. Isso não se fala. Né? Mas quando você estuda a história da igreja, aí você começa a ver. Né? Eu sou professor de História da Igreja no Instituto de Teologia da Canção Nova. Né? Por isso eu escrevi em 3 volumes a História da Igreja Antiga. Né? É um livro grosso, de 500 páginas, claro, porque vai até o século V. Né? E não tem uma instituição na face da Terra, meus irmãos, que tenha 2000 anos. Portanto, é uma história longa, complexa, mas uma história maravilhosa. Você vai ver aqui quantas e quantas pessoas deram a vida, deram sangue, os mártires, né, pela igreja. Acreditaram naquilo que Jesus disse a Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. Depois escrevi um 2º volume, né, sobre a Idade Média, que vai mais ou menos do ano 500 até o ano mais ou menos 1500, 1000 anos de história da igreja aqui. Né? Aqui nós vamos ver todas as lutas que a igreja viveu, toda a evangelização que a igreja fez, toda a caridade que a igreja fez, as universidades, a questão das cruzadas, a questão da Inquisição, enfim, conhecer a história da igreja. E o 3º volume, que eu não tenho aqui na minha mão, porque ele está sendo preparado para lançar, que é sobre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que vai aí mais ou menos do ano 1500 até os nossos dias. Eu gravei também em vídeo, né, para você ouvir, né, 100 horas, vejam, 100 horas gravei a história da igreja, pegando século por século. Eu fiz uma coisa assim bem pedagógica, século I, século II, século III, século IV. Né? Se você quiser conhecer esse material, todos os nossos livros, né, temos aí a nossa editora Cleofas, né, e você pode entrar no site loja.cleofas, ok? .com.br, você vai ter todas as informações, são mais de 100 livros de vários assuntos ligados à igreja, à nossa espiritualidade, esses livros de história da igreja, e também, né, eu faço pela nossa editora Cleofas um curso de teologia à distância. Né? Lá na nossa página Cleofas você encontra uma caixinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. Exatamente nesse mês de maio, nós estamos começando o estudo de história da igreja. Né? É um vídeo de mais ou menos aí 10, 15 minutos, uma matéria para você ler e uma matéria para você ouvir sobre o mesmo assunto do dia. É um curso de teologia. Agora estamos na parte da história da igreja. É uma disciplina, uma matéria, né? O curso de teologia à distância são várias disciplinas. Né? Já começamos esse curso aí há 1 ano mais ou menos, mas se você entra nele hoje, você tem acesso a todas as aulas anteriores.
Sabe, com tudo isso, meus irmãos, a gente vai fortalecendo a nossa fé, a nossa convicção religiosa, o nosso amor à igreja, né? E vai podendo, sabe, defender a igreja, orientar as pessoas, nos preparar, inclusive, para dar aulas sobre essas coisas, orientar as pessoas. Quanta gente hoje nos grupos de oração que podem fazer isso, quantas pessoas nas catequeses, nas pastorais da igreja, né? Hoje a igreja confia em nós leigos, então nós leigos temos que estar preparados. É muita responsabilidade nós como leigos, a gente poder atuar na igreja, né? Estando preparados para isso.